boa semana. Começamos então aqui no Falando Nisso, nossa semana com muita alegria e também com um assunto interessante. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com a nossa saúde física e esquecemos a nossa saúde mental e da nossa energia. A gente começa a semana com aquela, sabe, aquela não vontade de fazer as coisas, aquele desânimo, sabe? Energia baixa. Uma pessoa mais prostrada. Exatamente, Né? Desanimada. Aquela vontade de nada. Sabe? Pois é, como a gente pode perceber que isso está acontecendo e mais, como a gente pode reorganizar a nossa energia para ter uma vida mais feliz? É o que a gente vai aprender hoje com a medicina energética. E eu falando nisso também tem outros assuntos que você vai ver agora. O Falando Nisso está começando. Hipertensão causa problemas neurológicos. Uma pesquisa recente acaba de revelar que a hipertensão está ligada diretamente ao surgimento de doenças neurológicas, como a demência, por exemplo. O estudo mostrou que controlar a pressão arterial reduz esse risco em 15%. No estúdio vamos falar sobre medicina energética com a doutora Aline Lago. Tem também os destaques da web e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Segunda-feira, dia 5 de maio, o Falando Nisso começou. E claro que tem uma mensagem para você, até para levar para a sua semana, refletir um pouquinho nas suas relações, no dia a dia, nas situações que você passa, né? E a gente precisa entender que a limitação de uma pessoa em enxergar uma situação não deve te incomodar. Sabe quando você está vendo uma situação e a pessoa vê aquela situação e não enxerga da maneira correta? Ou parece que ela não quer ver o que você já vê? Pode acontecer também, né? Da pessoa não conseguir enxergar. Pois é, gente, ela é apenas uma informação, né, sobre essa pessoa. Mas você deve respeitar, então, o tempo de cada um nessa evolução. Em algum momento, como diz outro, a ficha pode cair. Lembra Não da é ficha isso? caindo? É isso aí, A ficha né? cai, né? Às vezes mais cedo para alguns, às vezes demora um pouquinho para outros, mas cada um tem o seu tempo para enxergar, né? Que Então tá rolando espera, ali. deixa, né? Adorei a ficha cair, que saudade de falar no orelhão, no né, orelhão, amiga? é. Ai, mas às vezes as pessoas que usavam orelhão, tinha fumado há pouco tempo, vai falar no orelhão, eu senti o cheiro do cigarro. Nossa. Não lembro, você já sentiu, passou por isso? Sim, sim. Nossa, eu lembro que eu pegava, assim, ai que raiva, a pessoa fumava, a última que usou, ficava com uma raiva, nossa. Eu acho que hoje em dia eu tava tentando lembrar. Será que tem alguma cidade com orelhão? Acho que Cunha. talvez as mais tradicionais. Cunha tem, porque eu fui gravar lá, só que não dava pra usar, eu fiquei tentando usar ali perto da pracinha. Eu acho que é só agora, Ih, é tava como de se enfeite. fosse uma Eu até tirei peça foto. pra tirar foto, pra gente relembrar o passado, né? Só que era de cartão, o que tinha lá não era de ficha. Olha, não era de ficha. já Nós tinha somos da evoluído. época das fichas, né, Da amigo? ficha. Nossa Senhora. Ah, ela vinha embaladinha assim, ó, você comprava na banca. E quando lembra? a ficha não parava, sempre caía, ficava caindo, você fazia, ai que raiva, tinha que trocar de Tem orelhão. alguma coisa com o orelhão. Vocês lembram disso, Nossa, gente? vamos voltar aqui pro nosso Que assunto? delícia, né? Tão bom recordar. Aliás, se você quiser conversar com a gente sobre isso, também pode, pelo nosso Instagram, mas agora eu quero convidar você a participar do nosso sorteio. Vou esperar aqui o @Falando Nisso Band, é o nosso perfil no Instagram, e lá tem sorteio para você, tá bom? Vou começar falando da Oraljet, uma escova muito bacana que a Orthovip quer te presentear. Vem tudo isso nela, tá bom? Então você pode concorrer por lá. E também, olha que legal, o kit da Polipet, com um monte de presentinhos para você e para o seu pet. Muito legal, tá? Todas as informações para você concorrer estão aqui no @Falando Nisso Band. Nossa, gente, caprichamos Gustavo nesses Bussolani, olha vídeos só. e nessa apresentação. Amei. Gustavo Bussolani, Arrasou. além de uma voz linda, teve uma ideia genial aí para os Nossa, nossos prêmios, ficou hein? chique. E aí, você gostou? Pode participar com a gente até o dia 30 de maio, é o dia que a gente vai fazer o sorteio, combinado? Lembrando que para a Polipet, para esse vídeo aí que você está vendo, se você for sorteado, tem que vir aqui em São José dos Campos, na TV Band Vale, para poder retirar o seu kit. Agora, se você for sorteado para ganhar essa escova fantástica, tem que ir até a clínica, que fica na Avenida Rio Branco, em São José dos Campos, tá bom? Boa sorte para você que participar. Perguntinha na enquete, então. A outra maneira que você participa do programa com a gente.
para responder sim ou não, até para a gente conhecer você um pouquinho mais no assunto que a gente traz hoje no programa. E vocês vão entender porque a gente vai falar de respiração. Você tem o hábito de respirar fundo durante o dia? Não é aquele respirar fundo quando você passa raiva, sabe? Você fala... Não, não é esse. É você parar na sua rotina e praticar a respiração. Você respira e solta. Você faz isso no seu dia a dia? Hashtag sim, hashtag não no 12 997167989. Você faz isso? Eu faço, amigo, faço de manhã. Olha. E não é uma coisa assim muito, não, vou fazer agora a respiração. É porque a minha manhã, acho que vai muito da nossa rotina, né? Ela é mais agitada, eu tenho os horários e tal. Então, a hora que eu entro no carro, que eu vi que eu cumpri todos os horários, aí parece que eu dou uma... Eu não sei se isso faz sentido, se isso ajuda ou não, a gente vai saber hoje também. Eu faço. Eu faço praticamente o dia inteiro. É, amigo. No trânsito, então, ao invés de xingar os outros, a gente ficou respirando. Olha. Nossa, Deus mudou minha vida depois disso. Isso que eu ia te perguntar. Tá tendo um efeito legal? Nossa, parei de buzinar, não xingo mais ninguém. Gente. Eu amo a mãe de todo mundo, sabe? Tá tudo maravilhoso. Vimos que Lucas Sanseverino não tinha muita paciência, assim, no trânsito. No trânsito então. nunca tive, gente. Nossa, meu sonho, quando eu for rico, um dia eu vou ser rico em nome de Quer Jesus, ter um eu vou ter um motorista. Vou ter, vai ser meu melhor amigo. Isso mesmo, amigo, gostei. Vamos então falar sobre isso, essa questão da respiração também, no assunto de hoje, né? Você já sentiu, por exemplo, que a sua energia tá baixa? Quando a gente fica muito doente, cansado demais, sabe? Muitas vezes a gente também não tem um objetivo, parece que nunca consegue concluir aquilo, uma tarefa, né, que nunca é cumprida. Pode ser que a sua energia esteja contribuindo para isso, para esse processo mesmo, tudo isso que a gente falou aqui. Caramba, né? O assunto de hoje, então, é a medicina energética, que é um braço da medicina que existe há 40 anos, mas pouco falado aqui no nosso país. Porque, gente, quem trouxe essa técnica para cá é a médica doutora Aline Lago, que a gente recebe hoje no programa. Que bom ter você aqui, doutora. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da medicina energética e ao longo do programa você relembra a gente, explica para quem está assistindo pela primeira vez esse assunto, o que é a medicina energética, né? Mas o que a gente sabe é que, por exemplo, a gente está sempre cercado de energia. Isso a gente aprende também nas aulas, né, na escola. Tudo ao nosso redor. É feito, por exemplo, de átomos e também de vibrações. Com o nosso corpo, isso também é igual? Sim, nossas células, né, que a gente aprendeu lá na biologia, no colégio, elas são feitas de moléculas, que são feitas de átomos, que são feitas de prótons, elétrons e nêutrons, que são feitas de fótons, que fóton é luz. Então, nós somos luz, sim. Vamos pensar, nós somos então, energia. Pensando nessa energia. A gente fala muito de energia baixa, né? Mas a gente vai trazer uma palavrinha aqui para o nosso vocabulário aqui da conversa, que é frequência. A frequência, eu vou simplificar, a doutora depois pode até corrigir se estiver errado. É a maneira que a gente está vibrando essa energia, então, em nossa volta, ou até mesmo a nossa energia para as pessoas em volta, né? De maneira simples, doutora, pode corrigir. Como que a gente pode perceber que a nossa frequência não está bacana? A gente está vibrando uma energia assim na frequência baixa, que não é legal. A primeira coisa de todas é em relação aos nossos pensamentos. Quando a gente se percebe com um monte de caixinha de pensamento aberta, sabe? Eu penso uma coisa, pensa outra, e você não faz nada. Você fala assim, eu achei que eu fosse conseguir acabar aquilo, não consigo. Eu vou acabar aquilo, não consigo. Eu vou acabar aquilo. O que é isso? É porque tem tanta coisa na nossa cabeça que a frequência baixa e a gente não consegue concluir. E a maioria desses pensamentos, dessas coisas que a gente pensa, são, entre aspas, negativas. São coisas que, de alguma forma, ou é um julgamento com alguém ou com alguma coisa que ou você fala que não consegue, ou você critica a pessoa em pensamento. Tudo isso, fofoca, tudo isso vai abaixando a sua frequência. E através, inclusive, da respiração, como a gente vai falar, a gente vai fazer uma limpeza na mente, vamos dizer assim. A gente vai fechar alguma dessas gavetinhas, trazer você mais para dentro de você e progressivamente ir aumentando a sua frequência. Legal. Então, no próximo bloco, a doutora Aline pode mostrar para a gente de que forma
nós devemos respirar, né? Qual é a forma correta da gente fazer essa respiração? É como um exercício mesmo que o Lucas faz, então a gente vai aprender aqui. E para você que gostou do assunto, que realmente é muito curioso, a gente deixa aqui o Instagram da doutora Aline, olha, dra.alinelago, tudo junto. A doutora Aline Lago, ela é também médica, cirurgiã de retina e catarata. Mas aqui hoje a gente está falando de um outro braço da medicina, que é a medicina energética, que tem a ver também com regular a sua energia. Então, aqui no Instagram dela, tem muito conteúdo falando sobre isso, sobre a medicina energética e como nós podemos exercitar essa boa energia. Tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais. Perfeito. Agora a gente segue para as notícias. Não sei quanto você, que mora em São José dos Campos, mas eu não sou joseense, amo essa cidade. Estou aqui, eu acho que a cidade abraça todo mundo que vem para cá. Sim. É uma delícia morar em São José. E eu tenho muito orgulho, a doutora também tem, de São José dos Campos. Você é joseense, doutora? Não, sou paulistana. Mas também se sente Olha, abraçado, sim. não é? É muito gostoso. São José é demais. Com certeza, eu também adoro morar aqui. Então, gente, uma pesquisa aponta que São José dos Campos, a cidade, né, como a cidade mais feliz, ou seja, vibramos bem, não é, doutora? No estado de São Paulo, tá bom? Ó que legal, a gente vai bater um papo então com a Caroline Correia, que vai explicar mais pra gente sobre essa pesquisa. E aí, Carol, boa tarde. Oi, Agda, boa tarde para você, para o Lucas e para todos que nos acompanham no Falando Nisso. Pois é, uma pesquisa que revelou que São José é a cidade mais feliz do estado e a segunda mais feliz do Brasil. Essa pesquisa levou critérios aí da ONU, a Organização das Nações Unidas, como saúde, educação, segurança e até apoio social. São José dos Campos recebeu 8,85 nessa nota, perdendo aí bem coladinho, inclusive, com a primeira, que é Joinville, em Santa Catarina, que recebeu 8,91. Então, assim, elas são bem coladinhas. E o que traz isso, né? Como a gente já falou, o Lucas já falou, né? A cidade tem esse aconchego, né? Então tem meio ambiente, tem uma infraestrutura muito boa, polo tecnológico, todas essas coisas vão fazendo a cidade se desenvolver e, consequentemente, crescer e ter qualidade de vida. Então muita gente vem para cá e acaba sendo o quê? Feliz. Inclusive o nosso cinegrafista Adonias Araújo recebeu essa notícia com um sorriso no rosto, ele que é joseense. Eu não sou, gosto muito da cidade também, me sinto muito acolhida aqui, todo joseense me ajuda muito, principalmente nas matérias aqui, mas eu listo que Taubaté também entrou nessa lista. Não tá lá tão bem assim, mas entrou nas 50 também, 50 colocadas, né, dessa lista, entrou em 35, né, no 35º lugar e recebeu nota 6,90. Eu, como taubatiana, fiquei um pouquinho feliz, sim, com essa notícia. A Donias falou para eu não falar disso, mas, claro, vou defender meu peixe também, né, mas aqui, qualquer cidade da nossa região, a gente acaba sendo muito feliz, mas São José, então, recebeu esse título bem merecido, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. Vou te falar que essa taubatiana... É lógico, ela vai tem defender um a cidade orgulho da dela. cidade. Não, de manhã, quando eu passei para ela a pauta, ela... Como assim? Eu que sou de Taubaté, vou ficar elogiando São José. E é isso mesmo, minha amiga. Tem que abraçar, porque a gente ama Taubaté também, uma cidade deliciosa. Até porque você é de lá e a gente te ama muito. Então tá tudo certo, viu, minha querida? Mas que bom que a nossa região é uma região de pessoas felizes, viu? Tá tudo certinho. Um beijo para você, minha linda. Bom trabalho. Olha, a gente faz uma pausa agora. Daqui a pouquinho vamos voltar falando mais sobre medicina energética. Tem a previsão do tempo, um bate-papo diferente aqui no estúdio. A gente volta já já. Oi, logo mais estaremos com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem. Acompanhe. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Maquininha de cartões Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Dia das Mães Açaí. Exagere no amor, economize nos preços. Se você quer navegar, a NIP te traz solução. Chega de problema de conexão, com fibra você tem o mundo na mão. Dá NIP aí, velocidade pra jogar e pra você curtir. Dá NIP aí, sua
vida com Unip é só deixar fluir. É muita velocidade pra você assinar. Unip, você conectados. Não dá mais pra ficar parado. Dá Unip aí, dá Unip aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Quer uma internet ultra veloz e ter conexão de verdade? É simples. Da Unip aí você também. Vem com a gente e sinta a diferença de estar sempre conectado. De volta, mostrando a nossa região, a gente vê ao vivo São José dos Campos, 1h16, gente. A gente vê que o tempo aí, o dia tá bem bonito, ensolarado, fazendo neste momento 25 graus. E assim, a gente vai começar a semana com temperaturas com a máxima de 25 e vai ficar assim ao longo da semana também. Eu vou dizer, para quem está esperando chuva, para essa semana pelo menos, a gente não tem previsão, probabilidade de chuva, tá bom? Mas aí você acompanha com mais detalhes na previsão do tempo daqui a pouquinho. Agora, vamos voltar para cá? Vem chegando, gente, no dia 9 de maio, em São José dos Campos, uma viagem no tempo que a gente adora, que é a festa Amnésia. Gente, muito legal essa festa, né? É? Olha, aqui no estúdio a gente recebe uma das atrações que vai ter nessa festa, que é uma festa recheada. Durante a nossa conversa você vai ver. Mas é o Dudu Prado e Marquinhos Sax, o Dutch Sax Live. Que legal ter vocês aqui, meninos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar então um pouquinho sobre esse show que está chegando dia 9. Como que vai ser? Pois é, vai ser na Pink Elephant, né? Uma casa nova, uma estrutura incrível, estacionamento, a casa é linda, né? Abre agora o último lote dos ingressos, então quem quiser tem que correr para adquirir o seu ingresso, né? É uma festa do programa Amnésia da Stereo Valley, né? E tá com várias atrações, como o Lucas falou, tem X-Rock, Auto Rockers, a gente que vai tocar lá e também o DJ Tavinho Guimarães, que é o DJ do programa Amnésia, que ele vai mixar clipes. Então, o Tavinho vai mixar clipes. Então, a Gente, pessoa... mas essa festa é um festival, na verdade, festival, né? Vocês estão indo tanta gente bacana. E eu sei que o trabalho de vocês é diferenciado, até porque o repertório vai ter muito a ver com a festa também. Tudo bem. A gente faz um show de música eletrônica com sax. Mas a gente tem dois tipos de repertório, né? A gente faz tudo ao vivo, todos os remixes são ao vivo. Então a gente tem um repertório de remix dos anos 80, né? Com nacionais e internacionais, e a gente faz tudo ali ao vivo com o mestre Marquinhos Sax, que acompanha com o E o bacana de tudo isso é que o Dudu não traz um setlist pronto, ele traz as músicas e, ele vai lendo o público para sacar o que colocar em cada momento. Então a energia é bacana, hein? É bom que também quem tá ali curtindo pode pedir alguma coisa, não pode? Pode, a gente não toca, mas pode pedir. Adoro. Tô brincando. Gosto disso assim, né? Não sufoque o artista, entendeu, né, gente? Não, tô brincando, mas a gente costuma já ter uma pré-seleção do que a gente vai pra festa. Então, assim, às vezes as pessoas pedem a noção e pedem umas coisas que a gente não tem ali. Toca Raul, né? Raul, por favor. Aliás, Raul a gente toca. Ah, que bom, então não precisa nem pedir. Então pode gente, falar, toca ótimo, Raul que vai tocar Raul Remix. Mas também, como tem outras atrações, fica ruim para o artista atender pedidos e, de repente, tocar música que o outro artista vai tocar. Exato, tem isso também. E falando de tocar, posso dar um trechinho? Por favor. Vamos ver quem lembra dessa daqui, ó. Opa, vamos ver se Lembra? Lulu Santos. Temos também Guedes, como que era o nome dele? Milton Guedes. Milton Guedes, ele viu? fez um remix dessa música. Parabéns, amiga. Tem também. Kid de Abelha. Kid de Abelha. Essa eu lembrei. Então o set é recheado de músicas dos anos 80, 90 e com essa energia que a gente não economiza, né? Não economiza. Então eu vou O show deixar a um gente espaço faz, aqui para isso. O pessoal canta do começo ao fim. Que legal. Então você vai poder acompanhar. Então faça um convite para o pessoal estar ali no dia 9, que eu acho que é tão bacana. Virada de lote amanhã, viu, gente? Então não pode perder. Garanta o seu ingresso no site facilitaingressos.com, presencialmente na sede do Grupo Band Vale. Vamos lá, então. É isso aí, facilitaingressos.com.br, também você acessa o site, tem o ingresso antecipado, o camarote já se esgotou todos, tem ali a área VIP, tá muito legal, então corre e adquira o seu ingresso. Amnésia Festa, dia 9 de maio agora, na Pink Elephant, em São José dos Campos. Gente, sejam pra bem-vindos. Pra quem não sabe, rapidão, do lado ali da churrascaria Boi Galê. Isso. Coladinho, facinho, pronto. super acesso fácil, tem estacionamento, super então legal, é facinho. chiquérrimo. Vamos encerrar só com
Alguma Claro, coisinha? claro. Muito Pode ser um pouquinho mais rápida. longo. Uma mais longa. Vamos lá. Uns 30 segundos, só pra gente aproveitar. Isso, curtir esse momento. Claro. Uma versão que agora não vai ser remix, mas vocês que irão lá no dia 9, poderão curtir essa daqui em versão remix. Ótimo. Aê, Dux Sax Live! Parabéns, menino! Obrigado pelo Boa convite. Dia festa 9 pra de vocês. maio. Chique Obrigado. demais. Agora a gente muda um pouquinho de assunto. Gente, teve sorteio ontem, então a gente vai dar uma olhada nos ganhadores do Vale Cap desse domingo com a Alessandra Michele. Boa tarde, Alê! Boa tarde, Águida Queiroz. Boa tarde, Lucas Sanseverino. Boa tarde, Vale do Paraíba. Eu estou com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem. Primeiro prêmio, Cleiton, da cidade de Jacareí, levou 10 mil reais. Ele que tá muito feliz, que falou que vai dar para adiantar bastante as contas, né? Sim, eu pagar todas as minhas contas. Parabéns! No segundo prêmio, a Ana Lúcia, da cidade de Guaratinguetá, ela que vende Vale Cap no mercadinho dela, compra, acreditou e ganhou uma moto Honda. Esse prêmio, você vai fazer o que com ele? Vou doar para o meu filho, Sebastião. Parabéns, tá vendo, gente? Isso é ser mãe. É Dia das Mães e ela que dá o prêmio. Ah, então tá explicado. Parabéns, filhão. E olha só, terceiro prêmio, uma moto Honda, vai pra cidade de Tremembé, o José Renato, que tá aqui. Tá feliz com o prêmio? Sim, muito. Vai te ajudar em que esse prêmio? Pagar as contas. Parabéns. Agora, quarto prêmio, uma Fiat Toro, mais 150 mil reais. Dois ganhadores que vai realizar o mesmo sonho. Olha só, o Maurílio, da cidade de Jacareí, ganhou. E qual sonho que você vai realizar? Quitar minha casa. Parabéns! E o Valdeci, da cidade de São José dos Campos, que também divide a Fiat Toro, mais 150 mil reais, qual sonho vai realizar? Vou quitar a minha casa. Falei que ia realizar os mesmos sonhos. Dois ganhadores que acreditaram e hoje vai adiantar anos da sua vida de trabalho com o prêmio do Vale Cap. E olha, 30 giros da sorte também no valor de R$ 1.500 cada. Agora, para a semana que vem, para você que não sabe ainda o que dar de presente para sua mãe, ou se quiser complementar com um prêmio e tanto para sua mãe, dê um Vale Cap para ela. É o melhor presente que você vai dar para a mamãe, hein? E olha o que tem para ela nessa semana. Primeiro prêmio, 15 mil reais. Segundo prêmio, 20 mil reais. Terceiro prêmio, 25 mil reais. Quarto prêmio, sua mãe vai amar, 800 mil reais. E 30 super giros da sorte no valor de 2 mil reais cada. Lembrando que o Vale Cap, a venda acontece só aqui dentro do nosso Vale do Paraíba e região, então a chance é muito maior de você ganhar. E comprando, você tá ajudando a pai. Tá esperando o quê? Boa sorte, tchau, tchau, boa semana a todos. Valeu, Ale, para você também, parabéns aos ganhadores. Bom, aqui no estúdio, a gente está conhecendo um pouquinho mais a medicina energética, como ela é importante e pode transformar a nossa vida, o nosso dia a dia. Aliás, tem uma perguntinha na enquete para você pelo WhatsApp 12 997167989. Você tem um hábito de respirar fundo durante o dia? Você para em algum momento no seu dia e pratica a respiração? Por enquanto, 60% dizendo não, mas até fiquei feliz com 40% dizendo sim. Gente, hoje a nossa entrevistada é a médica especialista nesse assunto em medicina energética, que é a doutora Aline Lago. Daqui a pouquinho, então, para você que ainda não pratica e para você que pratica também essa respiração, vamos aprender a forma correta de fazer isso, tá? Mas antes, tem pergunta que nós gravamos no Açaí Colinas, doutora, vamos ver. Aqui no Açaí Colinas estou conversando com a Irla, que tem um trabalho muito bacana, uma terapeuta, que pensa muito na questão do formato do corpo, fala muito sobre a pessoa. Sim, ela explica a mente, né, da pessoa, o comportamento, a forma de pensar, de agir, como que ela lida em algumas situações que para você muitas das vezes passa batido e para outra pessoa de algum modo é mais intenso, é mais sofrido. Então assim, através do formato do corpo a gente explica muito essas questões. E aí, até por isso eu deixei um pouco de lado a questão dos signos, né? E trabalho muito nesse sentido, mas voltado para isso, para entender, olhar para minha filha hoje e ver como é que está sendo os traços formados ali, como é que eu tenho que lidar com ela. Eu sei que ela tem uma tendência a ser diferente de mim, então assim, é nesse trabalhar que a gente vai indo. Mesmos hábitos, Exatamente. né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Para a criança, é possível a gente aplicar a medicina energética?
Sim, claro, para todos, né? Inclusive antes de nascer, eu já balanceei pessoas grávidas, inclusive, né? Já vai sair com outra pessoa de lá de dentro, muito mais integrada, muito mais no corpo. A medicina energética serve para todo mundo, crianças, adultos, idosos, acamados, até pessoas em coma. Muito bom. Vamos explicar, doutora, como que surgiu a medicina energética? A gente falou no primeiro bloco que ela existe há cerca de 40 anos, mas aqui no Brasil, você é quem está trazendo, né, digamos, para a gente, é uma novidade. Sim, vamos começar do começo. A medicina energética tem antes da medicina normal, tá? Então, muito antes de acontecer essa parte farmacêutica, técnica da medicina que a gente tem nos últimos 200 anos, tinha antes essa medicina, que é a acupuntura, que é o toque, aquelas pessoas que até davam passe, aquelas pessoas que usavam ervas, chás, tudo isso é óleo essencial, tudo isso é medicina energética, tá? Agora, essa técnica específica, que eles chamam nos Estados Unidos de Bioenergetic Synchronization Technique, ou seja, técnica de sincronização bioenergética, foi fundada pelo Dr. Milton Morter há mais ou menos 45 anos atrás, e hoje lá nos Estados Unidos quem ensina a técnica são os 3 filhos deles, que é a doutora Sue Morter, que é a minha professora, inclusive, e por certificação eu fui permitida de ensinar a técnica no Brasil de autobalanceamento, de você aprender a cuidar da sua própria energia. Perfeito. Olha só, você que mandar perguntinha ou comentários sobre o assunto de hoje para o nosso WhatsApp 12997167989, coloca também hashtag falando nisso, aí você vai concorrer um par de convites para o Cinemark. Que o nosso querido fez aqui, o Cláudio Santos. Ele mandou pra gente uma perguntinha, um comentário com hashtag falando nisso, ou seja, ele já vai participar. Boa tarde, obrigado pelo carinho, pelas palavras. A gente fica muito feliz, tá, Cláudio? Ele comenta aqui, ó, se tratando de medicina energética, o que o toque terapêutico pode ativar ou desativar? Vamos tentar entender isso, doutor. O que a gente consegue acalmar e tranquilizar e desligar até mesmo no nosso dia a dia? E o que a gente consegue colocar em prática? Bom, existem várias camadas dessa resposta, mas a primeira camada é a que todo mundo sabe fazer. Qual é o benefício de um abraço? Verdade. Um abraço de 30 a 40 segundos, ele já gira a sua energia para um lugar diferente, porque você está conectando esse chakra, tem uma energia, um centro de energia nesse lugar aqui, que é o chakra do coração. Na hora que você abraça a pessoa de frente, você está conectando 2 corações, é amor com amor. Então, benefícios tem muitos, né? Inclusive, parte da técnica de medicina energética que eu faço nos meus pacientes, eu coloco a mão nas pessoas em determinados locais, que são exatamente os locais, os meridianos, os nadis da acupuntura, e esses locais, eles sincronizam por onde a energia tem que passar no corpo, resetando o sistema e atualizando você para uma frequência superior. O papo tá muito legal e passando muito rápido, que eu achei que a gente fosse aprender a fazer a respiração, mas daqui a pouquinho a gente mostra para você como fazer a respiração, a doutora Aline Lago, de forma correta. Meu amigo aqui já faz. Tô praticando, amiga. Já tá praticando. É porque ele já foi no curso. Olha! Tô fazendo aqui, ó. Muito bom. E para você, se quiser conhecer mais sobre a medicina energética, inclusive se atualizar com a doutora Aline, fazer um curso nessa área, porque você pode aprender a se autorregular, né? Tá aqui para você o Instagram dela, DRA Aline Lago, tá bom? Tem ali um link que você pode clicar, então ter mais informações. E aqui tem uma série de conteúdos também mostrando como a medicina energética pode mudar a sua vida física e mental para melhor, né? Agora a gente para um pouquinho o assunto, vamos ver como fica a previsão do tempo para esse início de semana. Olá, muito boa tarde, Lucas, Águida e todos que acompanham Falando Nisso. Durante essa semana teremos a atuação de um sistema bem comum para essa época de outono. Uma alta pressão chega na nossa região, trazendo tempo firme novamente. As temperaturas vão se elevar gradativamente, inclusive passando dos 30 graus já entre quinta e sexta-feira, portanto vamos ter bastante calor. Não teremos chuva, o que deixa a umidade relativa do ar cada vez mais baixa, preocupando principalmente a nossa saúde respiratória e a ingestão de líquidos que deve ser redobrada.
A tarde dessa segunda-feira será de pouca nebulosidade aqui no Vale do Paraíba e sem previsão de chuvas nas nossas cidades. Teremos temperaturas ainda amenas, com máxima de 27 graus em Pindamonhangaba, 23 em São Sebastião e 24 em Arapeí. Vamos ter um pouco de nebulosidade, mas ainda assim com predomínio de sol e um dia de tempo firme. A máxima será de 23 graus em Cruzeiro, em Lagoinha 22 e 25 graus em Taubaté. No litoral norte, o mar permanece calmo durante toda a semana, ondas não passando de 1 metro de altura e rajadas de vento entre 20 até no máximo 25 km por hora. Amanhã estamos de volta com mais previsão do tempo. Pois é, gente. Leilane Garcia hoje de manhã estreou junto com o Luiz Eugênio Silva, o Bora Vale. E aí a gente tinha ficado sem uma pessoa para trazer uma atualização dos famosos. E temos aqui então o nosso novo apresentador dos destaques da web, não é da fofoca. Júnior Bianchini. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo. Aqui a gente não fofoca, tá bom? Não, a gente só comenta. Fofoca não. Aqui faz notícias. um leve comentário. Um comentário. Isso, eu tô aqui com muita felicidade. Ainda tô um pouquinho... Eles falam, não, você tem que se soltar. Eu não sei, o que eu faço pra me Já soltar? tá soltinho já, continua assim que tá bom. Eu não, acho que eu não posso me soltar muito, senão acho que depois eu... Não, pode soltar sim, amigo. O processo a Band paga. Enfim, eu tô muito feliz com essa fase nova e espero poder levar conteúdos bem legais aqui no programa também. E não tem como a gente começar sem falar dela, né? Lady Gaga, que foi o assunto desse fim de semana, aliás, da semana passada toda e desse fim de semana que foi o show, né? Ela fez história nesse final de semana com o show lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Reuniu mais de 2 milhões, né, de pessoas. Acho que foi 2 milhões e 100 mil, se não me engano. Foi o maior público da carreira dela. E também o maior já registrado por uma artista feminina num único evento. Um dos momentos mais comentados nesse show, Lucas e Águida, não foi, aliás, as músicas, claro, que foram comentadas, a performance, enfim, mas uma carta no palco. A Lady Gaga, ela parou o show para ler uma carta de agradecimento aos fãs brasileiros. Olha. E emocionou todo mundo. E quem ajudou ela nesse momento foi um brasileiro que ganhou os holofotes. Quem é esse brasileiro? O Nicolas Rafael Garcia. Nicolas trabalha lá no Copacabana Palace. A cantora estava hospedada lá, né? Ele estava cuidando ali. Ele entrou no Copacabana Palace como um jovem aprendiz, se formou em hotelaria e hoje trabalha na área de relacionamento com os hóspedes VIP. Olha que legal. Nossa. Foi ele quem traduziu a carta lá no palco. Olha que legal. Acho que ele nunca iria imaginar que ele poderia fazer isso no palco lá com a Lady Gaga, né? Na frente de milhões de pessoas. Ela escreveu sobre a ausência nos últimos anos aqui no Brasil, foram mais de 10 anos, né? Sobre o processo de cura pessoal que ela viveu e prometeu entregar tudo de si aos fãs brasileiros. Foi um momento bem legal, inesquecível, que mostra essa ligação entre a artista e o Brasil, que continua mais forte do que nunca. Foi legal, né? Foi um grande show, né, gente? E também um agradecimento, né? Porque os fãs brasileiros são bem intensos, né? É verdade. E quando ela chegou, foi uma... Eu acredito, é a minha opinião, tá bom? Foi uma gafe o que ela fez de apagar as luzes, pedir para apagar as luzes do... Não queria que tirassem foto, né? Não queriam que... Então, assim... Acho que foi um desrespeito também com essa legião de fãs e tudo. Ninguém esperava que ela tivesse essa postura. Então, acho que essa carta veio para dar uma, entendeu? Um afago para esses fãs aí. Porque no hotel ela não apareceu para os fãs em momento algum, né? Então, todo mundo estava em dúvida até se ela estava tendo noção do que estava acontecendo lá fora. Em um momento do show, ela também agradece. Ela agradece muito os fãs que estavam cantando as músicas novas do novo álbum lá fora. Durante a noite, que ela ouvia palavra por palavra. E ela agradeceu, ou seja, ela estava sabendo, só que ela estava realmente se escondendo por algum motivo. Ela chegou até a mandar pizza para os fãs, né, que estavam lá. Foi, a gente comentou, né? Viralizou até uma foto que não era ela, né, gente? Logicamente, entregando a pizza, mas fizeram essa gentileza. O noivo dela que foi levar a pizza, foi super chique, foi legal. Não, mas que loucura, né? Teve fã que usou até a fralda geriátrica para ficar lá esperando por ela, né? Que pavor, né? Loucura também, né? Porque não tem onde fazer o número 2, Não, demais. Né? Nossa, mas será que ele fez na fralda 2? Faz e fica, amiga. Eles ficam, porque fica 2 dias lá parado na frente do palco, para não perder o lugar. Fã, gente, né, gente? Isso é que é gostar do fã, né? Fã é isso, não sei né? se tem algum ídolo meu que eu faria isso. Só por Jesus eu faria. Se fosse para ver Jesus, eu faria número 2 na calça. Um último assunto que também chamou atenção na internet foi, também aconteceu no último sábado,
Isis Valverde e o Marcos Boaz, eles celebraram a união deles numa cerimônia religiosa intimista e muito luxuosa, realizada no Ville La Rochelle, em Jarinu, no interior de São Paulo. Ai, Jarinu. Aqui é ao lado dessa cidade. Ah, É próximo bem daqui. bonito lá, né? E o casamento reuniu cerca de 200 convidados, tinha amigos próximos, familiares. Um momento muito emocionante foi a troca de votos. Sempre é emocionante troca de votos, né? A Isis, ela estava visivelmente muito emocionada, tal, e chegou lá, falou assim, ó, hoje, meu amor, eu faço de você o meu porto e edifico em você o que por muitas vezes eu duvidei existir. E o Marcos, ele respondeu dizendo que prometia ser fiel, que ia amar, respeitar, aquela frase clichê do casamento lá, mas é muito bonito, né? Ele, se não me engano, ele ficou casado uns 17 anos com a Vanessa, né? Com a Vanessa Camargo. Vanessa Camargo. E ela trocou ele meio, acho que trocou, né? Acho que terminou com ele para ficar com o dado dela dela. Mas acho que ele é um bilionário, na verdade. Ele é rico, né? Ele é um bilionário, empresário. Nossa, bom, né? A lista de presentes chamou a atenção lá de muita gente, tinha várias experiências de luxo. Por exemplo, eles ganharam um passeio de helicóptero na Sardenha, avaliado em R$42 mil. Ai, não, nem que me pague, eu vou nisso. Muitos itens tradicionais, utensílios domésticos. O vestido dela, muito bonito, bem tradicional, né? Nossa, total, E foi assinado muito por elegante. uma estilista chamada Vivienne Westwood. Ela é britânica. E um design bem clássico, elegante. O Marcos vestiu um terno azul claro, né? Complementando esse estilo sofisticado da celebração. E tinha vários famosos lá na celebração também para compartilhar esse momento deles aí. Foi bem legal, bem bonito, né, o casamento. Bonito. Nossa, o dia tava lindo, né, gente? Porque foi tudo feito ao ar livre. Imagina se chove é verdade. e estragar toda essa festa Que maravilhosa. pavor. Embora sempre tenha um plano B, né? Eles colocam né? ali. Pra quem tem nossa, foi dinheiro, tudo tem, um né? casamento dos sonhos, né, gente? E eles têm Muito filhos, lindo. né? Então é legal Muito também que os filhos estiveram lá e mostra essa união da família também. Que bom, né? Isso que importa. Bom, é isso, Parabéns gente. pro casal novo. Amanhã eu tô de volta aqui então, pra gente conversar mais um pouquinho. Gostei, parabéns. E estreou muito bem, né? Até amanhã, então. Valeu, até amanhã, gente. Tchau, tchau. E contem comigo aí, tá? Chama lá. Daqui a pouco eu vou dar nativa, tá? Posso fazer 2 horas da tarde. 2 né? horas. O programa acaba às 2, né? Acaba às 2. Então, acabou o programa, liga na Nativa, 97,5, tá? Pra gente conversar um pouquinho. Bianchini volta amanhã, a gente vai pro intervalo agora. Daqui a pouquinho tem os destaques da Band Vale FM e mais sobre medicina energética. A gente volta já já. O Vale Sul Shopping traz o brilho que sua mãe merece. Junte R$600 em compras, troque por um colar com cristal Swarovski e concorra a um Honda ZR-V. Até 11 de maio, no Vale Sul Shopping. Aqui no Açaí tem um dia que não dá pra economizar em tudo. Não economize abraços e beijos. Afinal, é Dia das Mães, o dia de quem nunca economizou amor por você. Feliz Dia das Mães Açaí. Exagere no amor. Economize nos preços. Quer cuidar da sua saúde e da saúde da sua família? Então vem pra Farmaconde que tem ainda economia de verdade. Xarope Vic 120 ml de R$ 43,7 por R$ 34,99. Pastilha Strepsils com 8 unidades de R$ 17,50 por R$ 15,00. Suplemento Centrum Essencial de R$ 51,32 por R$ 30,19. E suplemento Vitacom Cabelos e Unhas de R$ 107,55 por R$ 39,90. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olá, minha gente. Eu sou o Dr. Israel. Me acompanhe aqui na tela da Band, todo sábado às 9 horas e todo domingo às 7 horas, para a gente ganhar representatividade e falar do nosso Vale do Paraíba, no Vale em Pauta. Te vejo lá. Estamos de volta com o Taubaté na tela. Máxima de 25 graus, que neste momento já faz 25 graus. No relógio, 1h39. Ao vivo, a gente conversa com você que está assistindo Falando Nisso. Obrigado você que é de Taubaté, que assiste aqui o nosso programa, que tem um carinho muito grande pelo nosso trabalho. Saiba que a gente ama muito ter a sua companhia, tá bom? E olha que interessante, saiu um estudo científico apontando uma relação entre a pressão alta e problemas neurológicos como a demência. Mais um motivo, né, para ficar de olho na hipertensão. A doença silenciosa e uma doença que não apresenta muitas vezes sintomas. Para descobrir, só medindo mesmo. Vamos ver na reportagem. E
Essa é a rotina do Breno. Quase todo dia ele verifica a pressão arterial e há mais de 30 anos toma remédio para controlar a hipertensão. Mas não é só isso. Além de fazer os exames anuais, ele toma outras precauções. Não tem fritura em casa, eu não como fritura. Nós comemos só comida cozida. 2 vezes por semana eu faço aeróbica, né? E 3 vezes por semana eu faço a parte de musculação. E assim eu vou tocando a minha vida. Uma pesquisa recente acaba de revelar que a hipertensão está ligada diretamente ao surgimento de doenças neurológicas, como a demência, por exemplo. O estudo mostrou que controlar a pressão arterial reduz esse risco em 15%. Em 2024, uma pesquisa destacou que pessoas com hipertensão não tratada tinham uma chance 42% maior de desenvolver Alzheimer. Agora, um novo estudo comprovou que o aumento da pressão arterial dentro do cérebro pode provocar um fenômeno chamado microangiopatia, uma lesão vascular pelo efeito dessa sobrecarga que causa a chamada demência vascular. No cérebro você tem vasos maiores e você tem os vasos menores, que são os vasos pequenos que estão irrigando os tecidos, tá? Esses vasos estão irrigando células nervosas. Então, à medida que você tem esse comprometimento, essas células nervosas vão morrendo. E as células que morrem não se regeneram, diferente de outros tecidos. A hipertensão é uma doença silenciosa, agravada pela obesidade, o sedentarismo, o estresse, o tabagismo e quantidades excessivas de álcool ou sal. No estágio avançado, ela pode provocar enjoo, tonturas, cansaço excessivo, visão embaçada, dificuldade para respirar ou dor no peito. Além das doenças neurológicas, a pressão alta provoca infarto, arritmia, insuficiência cardíaca, AVC e insuficiência renal. E a gente continua cuidando aqui da saúde, que até pode sim ajudar na sua pressão arterial, viu, gente? A medicina energética. Aliás, tem uma perguntinha que também pode te ajudar na pressão, na hora que está estressado, que é sobre o respirar fundo. Você tem o hábito de fazer isso, de respirar fundo durante o dia? Parar no seu dia, inspirar e expirar. Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, olha, aumentou o sim um pouquinho, 46%. E a gente traz para esses 53% a importância disso. Participe da enquete. Isso aí. Você pode participar também mandando a sua pergunta aqui para a gente. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Aline Lago, especialista em medicina energética. E quando você for mandar a sua pergunta, pode colocar a hashtag falando nisso. Tem aqui, ó, par de convites para você, para curtir um cinema no fim de semana. A gente faz o sorteio ao vivo no último bloco, tá? Do Falando Nisso. Agora tem mais uma pergunta sobre o tema de hoje, doutora. Assunto importante também aqui no Açaí com a Márcia. Márcia, você acredita que o mau humor ou pensamentos negativos, entrar nessa, sabe, essa energia pesada, isso pode deixar a nossa imunidade mais baixa? Eu tenho certeza disso, absoluta. Né? Com assim, a vida a gente aprende e eu tenho certeza, um pensamento muda tudo. Pois é, vamos entender com a doutora Aline. Doutora, realmente a nossa imunidade ela cai quando a gente está nessa energia pesada, ruim? Sim, a nossa saúde ela é diretamente relacionada ao que a gente pensa, certo? Então, a gente é envolvido na nossa vida por medo, né? Tem todos os tipos de medo, né? Medo das pandemias, medo de ladrão, né? Tudo isso acaba diminuindo a nossa frequência e fazendo com que o organismo perca as defesas energéticas necessárias para manter a gente em estado de saúde. Tá? Então, quando a gente fala que é possível sempre manter a vibração alta, primeiramente, essa vibração deve ser mantida alta para que você se mantenha saudável. E, obviamente, com o passar do tempo, você vai conseguir ter acesso, manifestar as coisas que você quer na sua vida, realizar seus sonhos, ganhar dinheiro, casar e ser feliz. Ótimo. Doutora, é verdade que, por exemplo, quando a gente está vibrando numa frequência baixa, até doenças físicas mesmo podem aparecer? Ou seja, quais são os 3 tipos de situações em que as doenças aparecem no nosso corpo? As 3 principais causas das doenças são pensamentos negativos. 75% dos nossos pensamentos são negativos, tá? Isso faz parte do ser humano, porque a gente está querendo sempre sobreviver. Então, a gente sempre pensa no nosso pior cenário. Ai, o que será que pode acontecer? Esse é o pensamento negativo. Traumas,
sendo eles nossos traumas pessoais, desde a nossa infância, ou traumas dos nossos pais, dos nossos avós, que também são herdados e estão implantados no nosso DNA, e toxicidade alimentar. Eu não sei o que vocês entendem, mas atualmente existe até uma restrição do FDA lá nos Estados Unidos contra os alimentos ultraprocessados, que eles estão tirando todos os corantes, todos os alimentos que têm corantes, porque eles descobriram que isso causa TDAH, autismo, diabetes, entre outras coisas, né? Então, toxicidade alimentar é uma coisa que também altera a nossa saúde e vocês têm que prestar atenção no que vocês estão comendo. Geralmente eu falo na aula que é assim: coma o que Deus fez, o resto não é comida. Ai, perfeito isso, né, gente? São coisas simples que fazem toda a diferença. O que é interessante é você seguir a doutora Aline no Instagram, porque lá ela sempre traz, não só aqui nos posts, a Carol já entra com a gente já. Isso, obrigado, querida. Já a gente chama você, Carol, só um minutinho. Você pode então seguir a doutora DRA.Aline Lago, porque não só nesses posts que ela traz aqui, mas nos stories também ela explica muita coisa, viu, gente? Vale a pena você seguir, eu super consumo muito o conteúdo da doutora Aline também pelos stories, e você sim, então, vai aprender bastante. Agora sim, Carol Serra traz pra gente destaques da Rádio Band Vale FM. Minha querida, boa tarde. O que você traz pra gente hoje de destaque? Boa tarde para vocês, doutora Aline, que está aí no estúdio, para você que acompanha o programa. Vamos falar sobre imposto de renda? Da última vez que eu entrei, a Águida me fez essa pergunta se eu já tinha feito o imposto de renda. Águida, eu já fiz, quero saber depois se você fez, tá? O pessoal do Vale do Paraíba tá deixando tudo para a última hora, viu? Porque um levantamento da Receita Federal mostrou que tem menos de um mês, né, para a gente poder fazer essas entregas e quase 58% dos contribuintes aqui do Vale do Paraíba não declararam. São esperadas mais de 731 mil declarações aqui na região e pouco mais de 307 foram entregues. São José dos Campos enviou 38%, Taubaté 44% e a cidade com percentual de entrega mais baixo, gente, é Ubatuba com apenas 36%. A cidade com percentual mais alto é São José do Barreiro com 50% e a atenção para o prazo de entrega é no dia 30 de maio, é o limite. Quem não entregar vai pagar multa de 1%, cálculo sobre o imposto devido que pode chegar até 20%. E quem for entregar a declaração do imposto de renda, saiba que dá para utilizar aquela declaração pré-preenchida, sabe? Para a gente não ter que ficar correndo atrás de todos os documentos. Essa declaração ela já vem com algumas informações da sua última entrega de imposto de renda. Então tá fácil, né? Só precisa ter ali uma conta Gov.br nível ouro ou prata. Então é isso, Águida. Você já conseguiu fazer? Estávamos conversando sobre isso aqui nos bastidores. Ainda não entreguei. Eu também não. Não entregou. A doutora foi a única. Estamos dentro da estatística que você comentou aí. É. Olha, talvez numa próxima oportunidade que a gente vai atualizando aqui, né, como que tá a entrega da declaração na nossa região, com certeza será assim. Viu? Obrigada, Carol. Essa notícia pra gente foi um puxão de orelha pra gente, né, amiga? Tô com vergonha. Mas é isso aí, é pra isso que a gente traz, né, não pode amiga? mentir também, claro, né? Com certeza. Lógico. Sempre a verdade, né? Olha, no próximo bloco a gente volta com a sua participação e a gente vai aprender a respirar no nosso dia para trazer, então, equilíbrio e tranquilidade. Não sai daí. Não está feliz com seu sorriso? Falta dentes? Quero meu sorriso de volta. Um projeto que pode te ajudar. Parceria da Ortovip com o Falando Nisso, né, doutor? Exatamente. Para você que perdeu todos os dentes e quer reabilitar com implantes o seu sorriso, participe do Quero Meu Sorriso de Volta. E como faz para fazer a inscrição, Lucas? Muito fácil, pelo WhatsApp da Ortovip, 12 988 42 4296. Você manda suas informações e fique na torcida para ser selecionada e ganhar um implante completo de graça para você. Vem aí! Vem aí! Amnésia à Festa. Show com X-Rock e Auto Rockers. DJ Tavinho com Videomix. Mixando os melhores clipes dos anos 80. E ainda, Duty Sax Live. Os melhores remixes com sax ao vivo. Amnésia à Festa. 9 de maio, na Pink Elephant Aquarius Hall. Ao lado do Boi Galê, em São José dos Campos. Ingressos promocionais à venda no site facilitaingressos.com.br. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Patrocínio, Espetinhos e Rancho do Mineiro. Tudo para o seu churrasco. E a maior variedade de espetinhos da região. Avenida Ouro Fino 941, Bosque dos Eucaliptos. Acesse @Espetinhos e Rancho do Mineiro.
Último bloco do Falando Nisso, mostrando para você o litoral norte. A gente está vendo ao vivo São Sebastião. O mar está um pouquinho agitado, né, em São Sebastião. Céu sem nuvens, dia ensolarado, muito gostoso. Nesse momento, 26 graus de temperatura, sem probabilidade de chuva para a semana toda, gente. No litoral norte, mas a gente também vai te atualizando da situação e se vai chover, ter alguma mudança na previsão do tempo para o litoral norte. Agora eu tenho uma dica. Você tem problema com o Wi-Fi na sua casa? Então eu vou te mostrar como a GWG, a melhor internet da região, pode resolver o seu problema. Com a GWG, você tem links dedicados para eventos, garantindo conexão estável e velocidade sob medida para o que você precisa. Tá pensando em organizar um evento de sucesso? Vem para a GWG. Gente, na GWG você tem a liberdade de escolher o melhor para sua conexão. Eu só confio na GWG porque é a internet mais bem avaliada da nossa região. Com Wi-Fi Premium incluso, suporte estendido e sem contrato de fidelidade, você tem tudo. Internet 100% fibra ótica, download e upload simétricos e você garante uma experiência de navegação sem igual. Na GWG você fica porque você quer. Qualidade, liberdade e suporte de verdade. Tá esperando o quê? Venha para a GWG e desfrute da melhor conexão da sua vida. Lucas. Perfeito. Águida, vem aqui junto com a gente, doutora Sim. Aline Lago, respondendo as nossas perguntinhas sobre medicina energética. Mas agora a gente vê o resultado final da enquete sobre a respiração. Você tem um hábito de respirar no seu dia a dia? Para um pouquinho e respira. Vamos ver o resultado final, então, do hashtag sim, hashtag não. Até então, chegou o quê? Olha só, 53% dizendo que não. Vamos aprender agora com a doutora um exercício que a gente pode fazer na nossa casa para pegar esse hábito que é tão importante e transformador. Vamos lá, doutora. Primeira coisa, gente, respiração não é com o pulmão, é com a barriga, tá? Lembra quando o neném respira? O neném respira como? O neném respira pelo abdômen, o neném sabe respirar. A gente que fica respirando assim, tá? Então, a primeira coisa é fazer isso aqui com a barriga, inflar a barriga aqui, tá? Então, inspira, expira, inspira, inspira, tá? Aí vocês vão fechar os olhos de vocês e vão imaginar que vocês estivessem, como se vocês estivessem num canal de luz branca, muito lindo, que preenche vocês inteiro, do começo até o fim, como se não tivesse nem começo nem fim, uma luz sagrada, divina, maravilhosa, prateada. E aí você vai inspirar um pedaço dessa luz, uma bolinha dessa luz que está em cima da sua cabeça, você vai inspirar ela e vai trazer essa bolinha de luz cheia de amor, cheia de gratidão e vai passar essa bolinha de luz por todo o seu corpo físico, com a inspiração. Vai inspirar e vai segurar 4, 5 segundos na altura do coração. Depois você vai soltar, colocando a barriga para dentro. Passando pela barriga, pela bexiga, pelas pernas, saindo pela planta dos pés. Aí vocês vão inspirar essa bolinha de luz cheia de amor pela planta dos pés. Segura na altura do coração. Solta, passa pelo peito, pela garganta, atrás dos olhos, sai pelo topo da cabeça. Se vocês fizerem isso 16 vezes seguidas, o corpo entende que não tem mais ameaça. Ele sai do estado de luta e fuga e vai para o estado de reparo e descanso. E isso tira você de uma crise de ansiedade, de uma hora que você pode estar com medo. Você pode fazer isso dirigindo, você pode fazer isso tomando banho, fazendo ginástica, antes de uma reunião. Tudo isso vai dar um comando para o seu cérebro que está tudo bem, que não tem mais ameaça na sua frente. Parece muito simples, e mas é muito importante. Se o brasileiro começar a fazer isso, as crises de ansiedade diminuem, você come menos, você dorme melhor, você fica muito mais feliz e sua frequência aumenta. Nossa, que legal. Dá para fazer também ouvindo alguma música relaxante? Do jeito que você quiser. Aí, gente, ó, né? Pegar 5 minutinhos do dia Imagina. e poder fazer essa respiração.
Fiquei até É mais um leve hábito. agora. É um hábito. Com o tempo Aham. vai virar parte, igual virou parte do Lucas, da vida dele, entendeu? Eu faço o tempo todo, gente. Olha, que aqui na gostoso. redação, nadando. Tudo que você imagina eu faço. Amigo, tem bastante comentário Opa. chegando. Vamos ver? Na tela, por favor. Quem mandou pra gente foi a Nanda, de São José dos Campos. Sou muito ansiosa e ao decorrer do dia vejo que minha respiração tá bem rápida. Aí eu começo a trabalhar com a respiração e como vai melhorando. Amo esse programa. Que legal, Nanda! E a doutora te ensinou um jeito correto de você fazer isso também. Que Muito bom, legal. né? Parabéns, Nanda. Obrigado aí por compartilhar a sua experiência. A Tânia aqui de São José diz que não tem o hábito de fazer esse tipo de exercício na respiração. Ela tem asma. Que benefícios esse exercício traz para quem tem asma, doutora? É importante? É bacana? Sim, é muito importante, principalmente para quem tem asma, né? E quando você pensar nesse seu problema no pulmão, vai ficar meio contraditório o que eu vou te dizer. Mas além de você fazer a respiração, fecha os olhos e fala assim: eu amo o meu pulmão, eu sou saudável, eu sou a cura, eu sou o amor. Vai melhorar. Ai, que lindo. Lindo. Mais comentários ou perguntas chegando. Maurício de São José também participou. Aqui ligado no Falando Nisso. Ó, hashtag Falando Nisso. Está concorrendo, viu, Maurício? Aos convites do cinema. Em termos de energia, podemos absorver a energia positiva ou negativa das outras pessoas, doutora? Sim, a gente pode absorver as energias positivas ou negativas, tá? Se a gente estiver na frequência do rádio da pessoa, certo? Então, eu, por exemplo, estou aqui fazendo meus trabalhos de respiração, estou com a energia alta, eu posso entrar num lugar que a frequência esteja mais baixa e não acontecer nada comigo. Por quê? Porque o meu corpo, o meu rádio não vai escutar o rádio daquele lugar onde eu entrei. Só que se eu entrar num lugar e eu tiver com a vibração compatível com aquela energia baixa, aí o meu corpo escuta e a minha frequência é conectada com aquele lugar. Perfeito. Olha, para você entender um pouquinho mais sobre essa respiração, até aprender outros exercícios para o seu dia a dia, a gente indica você seguir a doutora Aline Lago. Ela é a nossa referência desse assunto e no Brasil todo, DRA.Aline Lago, pode seguir, eu sigo, acho muito bacana o conteúdo dela. Doutora, muito obrigado por vir hoje aqui e trazer essa informação para a gente. Obrigada, gente, pela oportunidade. Se precisar, eu estou às ordens. Tem bastante coisa aí no Instagram. Ótimo. Olha, e para você que participou com a gente, mandando pergunta, colocando o hashtag Falando Nisso, vamos dar uma olhada em quem foi o sortudo ou a sortuda dessa segunda-feira. Um par de convites para o Cinemark. Paloma Neves. Aê! Que linda! Brindando, hein, Paloma? Chique, né? Sortuda. Ganhou um par de convites. Já já a gente entra em contato com você, combinado? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês esse começo de semana. Amanhã a gente fala de declaração do imposto de renda para puxar a orelha nossa aqui. Espero que a sua também, com a Ciamara Lima, da Nexo Prosper Contabilidade. Um beijo, viu? Uma excelente semana para você. Fique com Deus. Até amanhã.